Pai, fala pela Tua palavra, nos auxilia nesse momento, por Cristo Jesus. Amém. Semana passada eu estava bem animado, porque eu ia ver gente querida que não via faz tempo, ia fazer um batismo que estava com vontade de fazer. A noite foi tranquila, umas 4:30 da manhã eu acordei por um pouquinho, tentei acender a luz do quarto, não acendia, eu falei, Senhor, que seja apenas a eletricidade geral da Bandeirantes, que todo mundo esteja sem eletricidade. Não é que eu queria o mal dos outros, é que se fosse lá fora eu sabia que a companhia consertava. Porque o meu pavor é que fosse dentro de casa. Dentro de casa não, dentro do sítio. É que a gente tem 400 e poucos metros de postes e fios de alta tensão que são nossos, não são da companhia. A companhia traz eletricidade até a entrada. E aí tem esses 400. E depois tem mais uns 300 metros, que fica ainda para lá do portão, já indo para as casas. E, ultimamente, com as tempestades, a gente tem tido pequenas surpresas. Mas qual não foi a surpresa? Quando umas 6 e pouco a Adriana acordou, eu falei para ela, meu bem, a gente estava sem eletricidade, vê se já voltou. E ela viu que não voltou. E aí, então, 7 e pouco, a gente pegou, vestiu e vamos para a estrada ver o que está acontecendo. E chega na estrada, não é como das outras vezes, que o disjuntor caiu, porque caiu um fio, um galho nos fios, deu um curto, alguma coisa assim. Simplesmente caiu uma árvore em cima e a árvore caiu num certo ângulo, onde ela derrubou junto 3 postes, com todo o cabeamento de alta tensão. E que ainda estava lá com a tensão passando. E aí, bom, vamos trabalhar, né? Mas já antevendo todo o problema que ia ser. E aí o drama do coração. Deus, eu não estava indo para bagunça, eu não estava indo para balada. Eu estava querendo ir para a igreja. Porque, não adianta. Você olha do jeito que olhar, você pode virar e falar, não, mas todo mundo está sujeito às vicissitudes da vida. Assim, um fio de cabelo não cai da minha cabeça se Deus não quiser. Então, no final das contas, a pergunta é, Deus... Só que a pergunta mais óbvia é, Deus, por quê? Talvez não a mais certa. O fato é de que no meu coração, enquanto estava lá cortando primeiro a árvore, para depois tentar tirar os postes do caminho, levantar a fiação, tentar fazer a reconstrução, o último poste a gente conseguiu tirar da estradinha, era umas 3:30, 4 já da tarde. Então foi o dia inteiro naquilo lá, né? E o pior de tudo, dona Sunamita, que trabalha lá comigo, é que eu sabia que eu ia chegar no escritório na segunda e alguém ia perguntar se eu peguei muita piscina, porque eu passei o dia no sol, né? Estava com o rosto todo queimado. E vários momentos a gente experimenta esse tipo de coisa. Por que a coisa acontece no momento errado? Eu comecei falando disso para as crianças, eu quero aprofundar um pouco mais com vocês. Por que muitas vezes parece que o pão com manteiga que cai da nossa mão, por alguns momentos, em alguns dias, a gente até acha que nasceu com o traseirinho virado para a lua, porque o pão cai sempre com o lado sequinho para baixo. Mas na maior parte da nossa vida, o que é que cai para baixo? A manteiga. Especialmente se em vez de manteiga for Nutella. Por quê? Por que o que podia dar errado geralmente dá? E por que a gente experimenta isso? Por que os momentos de Deus não coincidem com os nossos? Me perdoa o uso de um termo estrangeiro aí, mas ele já está tão popularizado. Por que o timing das coisas é tão errado? Tem uma cantora popular, uma roqueira, que tem uma música chamada Irônico, e ela diz assim, um velhinho completou 98 anos de idade e naquele dia ganhou na loteria com um bilhete premiado. Morreu no dia seguinte. Às vezes parece que você pega a melhor taça de Chardonnay e acha uma mosca lá dentro. É o perdão para alguém condenado à morte que chegou 2 minutos tarde demais. Não é irônico? Vocês não acham? É como chover no dia do seu casamento. É como, de repente, descobrir que você podia ter voado de graça depois de ter pago um bilhete premium. É o bom conselho que você não tomou e se provou verdadeiro. Que você não aceitou e se provou verdadeiro. Quem diria, hein? O senhor
segurança, viveu sua vida inteira com medo de voar. Finalmente, disse, que bobeira a minha. Empacotou sua mala e pela primeira vez tomou um avião. E enquanto o avião caía do céu, ele dizia, que irônico. Bom, eu não vou nem continuar, porque vocês pegaram a ideia, né? Às vezes a sensação é essa. E a nossa relação com o tempo é confusa não apenas no sentido da cronologia do tempo. Ela é confusa também em termos de timing. No grego, especialmente no grego do Novo Testamento, há dois termos que são usados para representar tempo. Um é cronos, que vocês conhecem, cronógrafo, cronometrar. E cronos é uma sequência uniforme de tempo. Tem uma outra palavra que é usada que é kairos. E kairos significa tempo mais ou menos no sentido de timing da palavra estrangeira, no sentido de uma onda que, se você já brincou de pular onda ou de surfar, você sabe, você espera a onda e ela tem um tempo certo. Se ela vier, você calcular direitinho o tempo certo e se movimentar direito, no tempo certo você pega essa onda. Se não, passou, passou. É o momento correto. Por que é que a gente tem dificuldade, não é só com Cronos, mas mais dificuldade ainda com o timing das coisas? Vamos ler juntos aqui, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, se não só escuta. O título do sermão, para quem está registrando, é Tempo para Tudo. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Note que o que ele está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte, na vida nós vamos experimentar tempos bons e tempos ruins, tempos de construção e tempos de destruição, tempos nos quais parece que está tudo indo bem, tempos nos quais parece que está tudo indo para o ralo. E aí ele chega ao final de fazer essa declaração, porque se você parar por aí, e tem muita gente, por exemplo, tem uma música muito gostosa de tempos atrás, que é simplesmente essa passagem da Bíblia cantada. É um grupo de rock americano que cantava, para tudo tem tempo, for everything there's a time, time, time. E essa tentativa de olhar simplesmente para o reconhecimento de que existe tempo de matar e tempo de curar, pode parecer que nos dá algum conforto e algum consolo, mas honestamente não dá. Entender que vai ter dias bons e dias maus não resolve o problema. Não é conforto e não é consolo. É no máximo resignação. É como virar e falar, alguns dias você ganha, alguns dias você perde, não tem jeito, é a vida. Que é geralmente o que o viciado em jogo fala, né? A emoção está exatamente em ser surpreendido. Você pensa que o viciado em jogo só experimenta emoção quando ganha? Não, ele experimenta as mesmas reações dos doutores que nos ajudam, as mesmas reações, até químicas, ele experimenta quando perde também, porque é a excitação do jogo e a surpresa de perder ou ganhar. Isso não traz conforto e consolo. E aí, então, o sábio diz assim, de que adianta trabalhar tanto? Se no final eu não sei, não consigo prever. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com ele os afligir. E é interessante que aqui está parecendo que Salomão está dizendo simplesmente, Deus nos castiga e a gente tem que calar a boca e aguentar. Vai ter dia bom e dia mau. Parece que é como lá, naquela tradução que eu considero
equivocada de Jó, quando ele disse, se nós recebemos de Deus o bem, não receberemos também o mal? Mas não é isso o espírito da revelação de Deus. E o sábio não vai parar, ele continua e ele diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. E eu acho que o segredo aqui para entender essa questão das vicissitudes da vida reside exatamente em entender que Deus tem um cronômetro, um calendário, um relógio próprio. E que enquanto nós acharmos que temos o olhar de Deus sobre as coisas e pensarmos que quem olha de dentro para fora consegue fazer sentido de todas as relações, a gente vai olhar para o nosso trabalho como aflição e a gente vai olhar para a sequência de eventos e as coisas que acontecem na vida como aflição. Eu comecei contando da história do domingo passado e do fato de que todo o meu plano de vir para a igreja ficou frustrado. Tem mais, eu estava frustrado também essa semana passada, porque eu estava com uma viagem marcada, e muitas vezes as viagens de trabalho são viagens frustrantes, são muita trabalheira, correria, não tem o lado... Mas eu tinha uma viagem que eu estava realmente um pouco empolgado com ela. Porque há vários anos eu não participava de um grupo que participei muito no passado, que promove o café da manhã nacional dos Estados Unidos, o National Prayer Breakfast. E, nossa, isso vai ficar horrível. Essa parte aqui não pode botar em streaming ao vivo, não. Essa parte não. Porque eu ia tomar café da manhã com o Trump. Eu estava animado com isso. Não é eu e ele, é um salão com centenas de pessoas, mas é algo que o Senado americano promove a todo ano, onde tem uma série de eventos e eles culminam com o café da manhã, com a presença do presidente, dos membros do Senado. Várias pessoas que professam a fé cristã se reúnem, tomam café da manhã, tem uma palestra, depois oração. E isso é bacana, a gente revê muita gente. Para mim ia ser bom rever muita gente que eu não via faz tempo. E essa viagem estava toda certinha. E na última hora eu precisei cancelar a viagem por uma questão de trabalho, que eu não podia adiar. Porque não dependia só de mim. E eu estava frustrado com isso. Eu estava frustrado porque eu estava falando, poxa, cancelar quando está tudo feitinho, tudo pronto, na última hora. Era uma viagenzinha de 3 dias e voltar. E cancelar exatamente por causa de um agendamento que alguém fez e que eu não tenho controle sobre ele. Tem mais, não é só isso. Eu e a Adriana temos conversado muito ultimamente sobre essa questão do pão com manteiga caindo, porque ultimamente a gente tem visto muitas vezes a manteiga acabar no chão. Por exemplo, depois que consertou toda a eletricidade, a última é que a gente mandou a companhia fazer uma ligação provisória para a gente ter eletricidade, pelo menos enquanto consertava. Consertou tudo, botou postes novos, uma grande despesa, tudo certinho. Aí ela liga para a companhia vir arrumar, eles viram e falam, o sistema não está deixando fazer sem um laudo de autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Mas é um sítio, já tem eletricidade aqui. Não, precisa de um laudo porque está colocado como área de preservação. Não tem área de preservação em um sítio todo. Dentro do sítio tem, mas não... E aí aquela trabalheira. Tá, e como que faz isso? Então, não, tem que ir na secretaria, fazer uma requisição. A Adriana já liga para ver se a gente já resolve na hora. Eu falei para ela, liga, vê, a gente vai lá e faz. E aí a resposta, não é assim, tem que fazer um requerimento, tem que ter um laudo. E a gente já começa a ficar arrepiado, dizer, pronto, outra novela pela frente. E aí vem a pergunta, Senhor,
Onde é que isso cabe no teu calendário? No teu plano? Porque o meu não dá. Porque se eu for olhar só para o meu e para a sucessão de eventos que acontecem na vida, e as mudanças de tempos, e se você for olhar para as mudanças de tempo na sua vida, tempo de fartura, tempo de aperto, tempo de saúde, tempo de doença, tempo de sucesso e tempo de quebrantamento. Assim como eu, você vai perceber, assim como Salomão, que se a gente ficar fixado nisso, a gente vai virar e falar, por que que Deus, qual é o resultado de Deus ficar afligindo a gente com todo o trabalho que a vida dá? Mas se você conseguir olhar com os olhos de Deus, você vai entender que tudo é formoso no seu devido tempo. Interessante a escolha da palavra, né? Ele não falou tudo vai dar certo no seu devido tempo. Falou tudo é bonito no tempo certo. Existe uma beleza no fluxo e nas transições da vida. Existe uma beleza na sucessão de eventos que Deus envia para a gente, que o nosso olhar míope de perto não vai permitir perceber. Até que a gente se distancie o suficiente e aceite olhar como Deus vê. E aí nós vamos descobrir uma perspectiva distinta, onde essa sequência de eventos, que nós classificaríamos de uma forma ou de outra, faz todo sentido, porque pinta um quadro maravilhoso. E um quadro maravilhoso que traz glória para o pintor e alegria para aqueles que fazem parte da história e da narrativa. Essa é a promessa. Essa é a promessa de Deus. O fim principal do homem é para a glória de Deus e o gozo daqueles que Ele chamou nele. A felicidade não é o teu alvo principal, porque ela é uma coisa que, se você tentar buscar ou segurar, você perde. Mas a glória de Deus é, sim, a garantia de plenitude e felicidade para nós. Deus criou o homem para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Gozo, alegria, felicidade. A perspectiva ajuda a gente a entender o que isso significa. Especialmente porque, e esse é o momento que eu quero que vocês prestem mais atenção. Se o resto escapou, eu estou marcando com tinta vermelha aqui para vocês. O link final que o autor faz nesse raciocínio é: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Sem que o homem tenha a capacidade de descobrir tudo o que Deus fez desde o começo até o fim, ainda assim Deus colocou um desejo pela eternidade no nosso coração. E esse desejo pela eternidade é o que aponta para Deus e é o que pode nos referenciar para que o resto faça sentido. Para que a gente diga, é bonito, é formoso. Devido tempo é uma qualificação, certo? Porque se ele dissesse, Deus fez todas as coisas formosas a todo momento, a gente ia virar e falar, morte, guerra é formoso, mas quando ele vira e fala, logo depois de dizer que há tempo de matar e tempo de curar, ele vira e fala, Deus fez todas as coisas formosas a seu devido tempo. Qual é essa qualificação do devido tempo? É o tempo de Deus, é o tempo da eternidade, e você não é alheio a esse tempo da eternidade. Essa é a questão. Nós somos feitos como criaturas contingentes, mas Deus colocou uma semente, uma centelha. Eu creio que é parte da centelha divina, é parte da imagem de Deus, o fato de que somos imagem de Deus, é o nosso anseio pelo que é eterno. E Ele nos dá um gancho e uma perspectiva, a partir do qual eu posso olhar para Deus e dizer, eu anseio pela tua eternidade e por isso eu anseio pelo teu plano eterno. Não é uma questão de olhar só para esse momento e pensar, será que eu posso desfrutar do que há de bom?
É interessante que o autor vai continuar, eu não vou gastar tempo nisso para não me alongar hoje, mas ele vai continuar então falando que nessa sucessão de eventos, existe uma certa aparente circularidade. É uma circularidade, mas não é a circularidade do eterno retorno. É uma circularidade direcional, talvez mais como se fosse helicoidal. Como se fosse uma espiral que caminha numa certa direção. Mas ele fala o que foi, o que é, já foi antes e vai ser. O que ele quer dizer? Bom, de certa forma aí, Lavoisier não descobriu nada novo, né? Nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ele está dizendo isso daí há milhares de anos atrás. Mas ele diz, Deus colocou no nosso coração o desejo pelo eterno, ainda que a gente não possa acrescentar ou tirar, porque no final das contas, é para que nós o temamos. E aí eu vou falar dessa palavra temer, porque essa palavra é uma palavra problemática. Meu primo, um pouco mais velho que eu, passou por uma fase, quando bem menininho, que tinha terrores noturnos. Vocês sabem o que é isso, né? Ele teve terrores noturnos, menininho. E a mãe dele conversava com ele e perguntava, o que é, filho? Ele acordava apavorado, gritando, no meio da noite, chorando. E a mãe perguntando, ele explicou para ela, eu estou com medo de Deus. E a mãe deve ter ficado preocupada, né? Medo de Deus? Uma criança pequenininha, o que é? E ela descobriu que era muito simples. O que ele ouvia o tempo inteiro? Não faz isso que Deus está vendo, não faz isso que Deus está vendo. Cuida, olha que Deus está vendo. Alguém que está te vendo o tempo inteiro e você não vê, você vai ficar com o quê? Medo. Temor do Senhor não é esse medo. É bom eu não sair da linha que Deus me dá na cabeça. Talvez você não feche o raciocínio dessa maneira. Mas deixa eu adivinhar, e não é porque eu sou um profeta mágico que vai adivinhar alguma coisa, não. Porque a sua experiência é muito comum, a minha também. Com certeza você já teve momentos, com certeza, na maioria das vezes em que você sente que a vida está te dando lambada, e que as coisas estão dando errado, que você tropeça quando não devia tropeçar, pisa no que não devia pisar, e fala o que não devia falar, você vira e fala, o que será que eu estou fazendo de pecado para Deus estar me castigando? As formas variam, mas a gente vira e fala, estou com medo de Deus porque Ele está vendo. Estou com medo de Deus porque talvez se eu sair dali Ele me dê uma lambada na cabeça. Quando de fato, vamos dividir as coisas. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Isso é bom, isso é uma boa coisa. Todos vocês que são pais sabem disso, sabem que a disciplina feita em amor é uma boa coisa, ela pode ser até doída às vezes, mas ela é uma boa coisa. Por quê? Porque ela nos amadurece para que a gente não se torne réu de disciplinas ainda maiores. E a Bíblia fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele não disciplina aqueles que não pertencem a Ele, porque eles vão pagar, eles sofrem as consequências naturais do pecado deles, mas eles vão pagar pelo pecado. Nós que já tivemos nossos pecados pagos por intermédio de Cristo, devemos esperar a disciplina amorosa de Deus. E o ideal é que a nossa vida seja transformada até o ponto em que a gente diga, eu amo a disciplina do Senhor, por mais que ela me doa. Eu quero bem essa disciplina, porque sei o que ela produz. Mas Deus não brinca com os filhos dele. Diz a própria palavra, que pai que quando um filho pede pão dá cobras. Deus não é sádico. Por mais horrível que seja, até usar essa frase em relação a ele, mas é necessário entender que às vezes o nosso coração faz a gente suspeitar que ele é. E crer na bondade dele é crer que em todos os momentos ele está fazendo aquilo que no cronograma dele é belo, é bonito, é bom. E que o meu coração vai acertar o ponteiro com o relógio dele, ou seja, passar a entender
o tempo dele, o timing dele, quando? Qual é o link? Eu não sei quantas pessoas aqui sabem, eu suspeito que o Ed provavelmente sabe, e eu tenho certeza que o Dr. Custódio sabe, porque eu creio que foi na presidência dele que isso foi estabelecido, mas o Mackenzie hoje participa de um programa científico internacional muito importante, porque um dos relógios atômicos mais exatos do mundo é administrado pelos cientistas do Mackenzie. Onde fica, Dr. Custódio? Atibaia, né? Nós temos um relógio lá que ajuda no sistema de georreferência mundial. O sistema GPS que você usa no carro, ele depende de uma combinação de medidas e de tempo, que são muito exatos. E a gente tem lá um desses relógios pelos quais você pode acertar com milésimos de segundos todos os outros relógios. O relógio, o seu link com o relógio de Deus, com o calendário. Você sabe que calendário é um relógio grandão, né? Raciocina comigo. O calendário é uma forma de relógio mais expandido. É medida de tempo. O jeito de alinhar com o calendário de Deus, o segredo está aqui. Deus pôs a eternidade no nosso coração. Você é capaz de olhar e ansiar por coisas eternas. E quando você olha para as coisas desta perspectiva, quando você anseia por coisas eternas, uma coisa, presbítero Rinaldo, é olhar para os seus filhos, tão queridos, e pensar no futuro deles. Poxa, eu queria ver meus filhos estudando numa ótima universidade. Um pouco mais empolgante, porque chega na hora disso, se esse fosse o único objetivo, a gente se frustra, né? É como se eu fosse falar com a Adriana. Daqui um aninho a gente chuta os meninos, acabou, já fizemos nosso trabalho, esse era o objetivo, pronto. Aí a gente fala, não, agora eu tenho um próximo alvo. Meu próximo alvo é ver meus filhos profissionais bem preparados, trabalhando, envolvidos na igreja, vivendo uma vida boa. E aí? Não, meu objetivo é ver meus filhos tendo uma vida tão tranquila que eles possam me dar netos. E aí? Agora, outra coisa é você pensar no teu filho na eternidade. Você pensar que hoje a tua interação com ele está ajudando a formar um caráter que vai durar para sempre. Vai ser moldado por Cristo, vai ser aperfeiçoado. As escorregadas que a gente der, Deus corrige. Infelizmente com um pouco de dor. Não só para a gente, mas para a própria criança. Então por isso que a gente, por amor, quer o mínimo possível. Mas uma coisa é você olhar para o seu filho e pensar nessa vida aqui. A outra é olhar e falar, uau, Deus me deu a oportunidade de gerar e educar alguém que vai viver na eternidade. É para sempre. A eternidade está no seu coração e no meu. Vocês não têm ideia do que é o arrepio que dá? Pregar para vocês e saber que se eu estiver expondo a palavra de Deus com fidelidade, eu estou mexendo com coisas que vão ter impacto eterno. Isso é mais do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. E o autor faz essa conexão porque essa eternidade que está plantada no nosso coração, para que propósito que ela é? E agora eu vou fazer um jogo de inversão. Essa eternidade que está plantada no nosso coração tem um propósito singular, para que através de Cristo a glória de Deus seja manifesta a todos nós numa plenitude de união com Deus. Eu estou trazendo Cristo aqui não como um pensamento posterior, não tentando trazer ele no finalzinho, porque ele é o único elo de ligação da eternidade com o temporal, do infinito com o finito. Ele é o único ser que tem um pé no infinito e um pé no finito, porque sendo Deus eterno e infinito, ele encarnou e se tornou como um de nós, e tornou possível que o contingente, aquilo que está dentro do tempo, dentro do espaço, que somos nós, estivesse em contato e dependência de coisas que são não contingentes. O próprio Deus. E ele fez essa ligação. E isso deveria provocar em nós, não aquela visão romântica que vira e fala, isso aconteceu muito com muita gente
no período pré-medieval, no comecinho da igreja cristã. Bom, se é isso e eu tenho que viver pela eternidade, o que eu preciso é fazer catedrais que me apontem para cima, cantar músicas que me fazem sentir etéreo e me desligar do mundo. Eu vou para um monastério passar o resto da minha vida cantando canto gregoriano e contemplando a maravilha da eternidade. Porque Deus quer ver essa eternidade viva hoje, no presente e no que é contingente. Por que Ele quer isso? Eu não sei responder. Eu suspeito que é porque o plano dele envolve muito mais trabalho para nós. Eu suspeito porque para sempre Deus quer que nós sejamos pessoas que vivem como nosso Senhor Jesus Cristo, com um pé na eternidade e um pé dentro do tempo e do espaço produzindo para Ele. Porque a plenitude da eternidade, essa é uma que Deus experimenta. A alegria dentro do tempo, dentro do espaço, essa é uma que Ele dá de presente para nós, para que experimentemos desde hoje. Agora, há algumas promessas bíblicas que são muito claras. Jesus Cristo disse para os discípulos dele com toda clareza: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu vou te fazer uma pergunta: o que é, na verdade, o tempero da vida para nós? Prosperidade ou abundância? Vamos fazer uma diferenciação? Vamos dizer que prosperidade é eu ter tudo o que eu acho que preciso ou quero, ou até mais. Vamos dizer que abundância é ter a plenitude daquilo que eu realmente preciso. Vamos entender que quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e plenitude de vida, vida em abundância, o que Ele quis dizer é: eu quero que vocês aproveitem cada bênção no limite completo daquilo que ela significa. É lógico que se a gente fosse dar uma interpretação bem existencialista, porque eu estou pregando hoje, daria para dizer: viva ao máximo cada pedacinho do que você faz. Quando for hora de curar, cura com todo o seu coração. Na hora de matar, faz aquilo que você faz no joguinho de videogame, quando pega a metralhadora mais poderosa e sai matando todo mundo. Mas não é isso. É dizer que a minha compreensão desses momentos e dessas situações só vai ser verdadeira se eu estiver olhando a luz daquela eternidade plantada no nosso coração, que nos direciona para olhar e dizer: Deus é bom, Deus fez todas as coisas boas no seu devido tempo, é tudo bonito no seu devido tempo, e se hoje eu vou ter que enfrentar feiura, dificuldade ou até desafio, eu sei que eu estou olhando para um corte muito pequeno de tempo. Eu preciso entender que eu vou durar mais que isso. Afinal de contas, o que é que não passa? Se você estiver vivendo um momento assim de maior alegria, bênção, saúde, prosperidade, aquele momento perfeito, dá para congelar o tempo e aquilo lá ficar daquele jeito para sempre? Se a gente for ser bem sincero, o que a gente sabe com certeza? Vai passar. O momento mais perfeito do mundo vai passar. Vai ficar memória, mas ele vai passar. E o pior momento não vai passar também? Do mesmo jeito. Mas no cômputo geral e à luz da eternidade, a beleza da vida está em viver tudo isso daí e dizer: Deus é bom e Ele fez todas as coisas belas. Imagina que o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou momentos de dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É quase como se Ele dissesse: eu não sei se eu vou aguentar. Porque lembra que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem também, Ele experimentou os dramas de coração que nós experimentamos. O fato dele não ter pecado não quer dizer que ele não tenha vivido esse. E ele pede ao pai dele, suando sangue. Alguma coisa estava acontecendo, que ele estava arrebentando o vaso capilar debaixo da pele.
E ele fala, se possível. Mas aí ele vira e fala, mas seja feita a sua vontade. O Senhor Jesus experimentou, na sequência de momentos da sua vida, dores enormes. E o duro é que às vezes essas grandes dores vinham na sequência de momentos gloriosos, né? Pensa na entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele foi para Jerusalém, para sofrer, morrer e tudo, ele foi recebido como? Como rei aclamado. Como se ele estivesse entrando para tomar o reinado. E para tomar um reinado que é dele, de fato. Por herança humana, porque é o descendente de Davi, e porque é o rei de todas as coisas. Mas eu não tenho sombra de dúvidas que todo o sofrimento de Jesus na cruz, e não é o sofrimento físico, é carregar o meu pecado. É saber que ali na cruz ele estava pensando no Davi, em toda coisa feia que o Davi já pensou, fez, disse, sentiu. Às vezes o mais horrível é o que a gente sente, né? E ele estava pensando em tudo isso daí e sofreu carregando o peso disso. Ele disse, Pai, por que o Senhor está me abandonando? Não vira a cara, Pai, não vira a cara para mim. E todo esse sofrimento, ele contou como algo que valeu a pena por causa da coroa que ele ganha. Qual que é essa coroa? Vamos pegar esse símbolo da coroa e pensar? Porque a expressão bíblica é essa, né? Valeu tudo a pena por causa de uma coroa e de uma glória maior. Qual que é a coroa? Como é que termina essa história? Termina não, como é que ela começa? Mas como é que essa fase termina? Você entra num curso e você termina quando você recebe um diploma. A Bíblia fala que quando a gente chegar diante de Deus, e essa fase aqui que nós vivemos aqui, acabar, nós vamos receber coroas. Deus vai chegar e dizer, olha, a ação de Cristo na sua vida te permitiu fazer isto. Isso é uma coroa de reconhecimento que você amadureceu. E nós vamos receber coroas de Deus. Nossos pecados perdoados e nós seremos recompensados por aquilo que fizemos. E não recompensados pelo que deixamos de fazer. Algum de vocês lembra o que a gente vai fazer com essas coroas? Ninguém? Nós vamos depositá-las aos pés de Cristo. Essa vai ser a glória dele. Jesus vai virar e falar, a minha glória são aqueles que eu salvei, que trouxeram essas coroas e puseram aqui. Da nossa parte vai ser o reconhecimento de que a honra e a glória é de Cristo. Da parte dele vai ser o orgulho de olhar para nós como alguém que se orgulha e diz, são meus irmãos, minhas irmãs e meus filhos que eu resgatei. E hoje eu estou olhando as coroas que eles trouxeram de bom grado para celebrar esse momento. Esse é o contexto da nossa ação nessa vida. Esse é o real contexto de significado das vicissitudes, dos momentos bons e dos momentos maus, das trocas. E nesse contexto é que é possível dizer que Deus fez todas as coisas belas no seu devido tempo. Deus fez todas as coisas formosas no seu devido tempo. Eu vou usar uma expressão latina, porque eu quero que ela grave no coração de vocês, mas eu vou explicar o que é. Deus criou você individualmente, subespécies aeternitatis. Deus nos fez filhos da eternidade, ainda que seres limitados. E a pior coisa que existe é julgar alguém ou alguma coisa por um padrão que não se encaixa naquela coisa ou naquela pessoa. A pior coisa que existe é quando você, por exemplo, julga essa cadeira como não muito boa, porque não é fácil escrever apoiado nela, ou porque não é fácil preparar um jantar para 6 pessoas em cima dela.
ela é cadeira, ela não é mesa. A mesa você julga por aquele padrão, a cadeira você julga se ela é adequada para que você se assente nela. Se ela é agradável e bonita, se ela é confortável na textura. Nós somos filhos da eternidade, porque Deus assim o quis. E toda vez que a gente fizer um julgamento de valor a respeito do que a gente atravessa, ou de nós mesmos, como se nós fôssemos outra coisa, senão filhos da eternidade, a gente vai encontrar frustração, vai virar e falar, a vida é enfado, 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 e daí a gente morre. Mas aos olhos da eternidade dá para celebrar essa beleza, achar forças para enfrentar os momentos difíceis, sabendo que, eventualmente, Deus vai me dar a compreensão de tudo. E lembrar que Deus é bom, que não é uma questão de resignação. Isso é a última coisa que eu quero dizer para vocês hoje. Não é uma questão de dizer, não, eu estou ok, porque então eu vou aceitar, como que era aquela música antiga, gravada nos Estados Unidos, mas com a frase em português, o que será, será. Lembra dela? Não é isso. Não é o que será, será. Deus é bom. Ao fim eu vou olhar para tudo que Ele me deu e vou dizer, foi bom, valeu a pena. O salmista diz, verei as misericórdias do Senhor na terra dos vivos. Vamos orar. Dá-nos essa alegria, essa tranquilidade, Senhor, porque nosso coração é fraco, nossa visão é fraca. Somos não apenas míopes, mas há uma opacidade muito grande na nossa perspectiva. Mas a Tua palavra pode abrir os nossos corações e os nossos olhos e nos fortalecer. Não queremos estar alienados do tempo em que vivemos, queremos estar bem firmes, plantados no lugar e no momento que o Senhor escolheu nos colocar, porque sabemos que no devido tempo é belo. Mas queremos ter nossos corações sempre enraizados na eternidade, para que eles não se entristeçam, para que eles não se ensoberbeçam, e para que nós saibamos como temer-te, Senhor. Não como quem tem medo, mas como quem começa a compreender a dimensão de quem Tu és. E eu sei, Senhor, que teremos toda a eternidade para Te conhecer. Mas dá-nos conhecer-te mais ainda hoje para que experimentemos de forma clara e consciente a Tua misericórdia ainda na terra dos vivos. Por Cristo Jesus. Amém.